Trabalhei no Alasca por um tempo como membro do serviço de parques. Um dia recebemos um chamado sobre algum despejo ilegal em uma das trilhas locais, então eu e outro funcionário fomos investigar. Estávamos bem dentro das trilhas. Não havia muita gente por perto, exceto alguns trilheiros. Quando viramos em uma curva do caminho, enquanto estávamos caminhando, meu parceiro olhou para a floresta e disse: "Que diabos tem um cara ali?" Cerca de 20 metros de distância, era um cara branco com cabelo comprido, agachado atrás de um arbusto, apenas nos encarando. Foi muito estranho vê-lo ali. Lembro-me de ficar paralisado com aquela sensação de formigamento que você sente de medo. Como Will diz, não é como se não estivéssemos encontrando pessoas lá. Havia corredores de trilha, donos de cachorro, geralmente apenas pessoas em movimento. As únicas pessoas que vimos na trilha tinham montado um lugar para relaxar e lanchar, claramente ao ar livre. Todos esses cumprimentaram quando passamos e tinham um recipiente para o lixo. Esse cara não era nada disso. Ele estava claramente tentando se esconder das outras pessoas na trilha. E sua postura não era o que você esperaria de alguém ao ar livre. Isso meio que me lembrou de algum Goblin de O Senhor dos Anéis, da maneira assustadora como ele apenas se arrastava por aí. Esse cara parecia isso, apenas usando muito mais roupas. O cabelo longo e amaranhado também me deixou muito assustado. Estamos no Alasca, então a última coisa que você espera encontrar na mata é um cara branco e magro. Quando meu colega apontou para as árvores, eu estava meio esperando um lobo, um urso, literalmente qualquer coisa menos uma pessoa se escondendo. E foi aí que me lembrei do crime em questão, o despejo ilegal, e percebi que se esconderia no mato. Ninguém está tentando ser pego com uma multa pesada por algo tão estúpido. O homem percebeu que nós o notamos. Ele imediatamente se levantou e esticou os braços para o ar como se estivesse aproveitando o dia. Ele então se aproximou de nós e descobriu-se que meu colega realmente conhecia o homem na floresta. Era um construtor local que possuía uma empresa de construção. Na verdade, ele havia construído um deck para meu amigo no ano anterior. Depois de nos cumprimentar, ele mencionou que apenas saiu do caminho por um momento para fazer xixi. Foi definitivamente estranho, porém, porque nós o vimos, definitivamente não era isso que ele estava fazendo, mas ele não estava tão suspeito. E meu colega o conhecia. Então, depois de garantir que ele não estava despejando nada ilegal, começamos a voltar. Ele andou conosco por um bom tempo. A melhor maneira de descrever esse homem é como um camaleão. Apenas uma daquelas pessoas que farão ou dirão qualquer coisa para apenas concordar com você. O tipo de cara que desesperadamente quer que você goste dele. Ele nos contou sobre sua empresa de construção, como estava o negócio. Quando não parecíamos muito interessados, ele nos contou sobre sua carreira no exército. Isso me pareceu estranho, considerando o comportamento que acabáramos de testemunhar. O que um veterano do exército estava fazendo agachado na floresta, observando as pessoas em uma trilha, parecia um sinal, mas novamente, o cara fez um esforço para nos encantar. Então não pensei mais nada sobre isso. Quando perguntamos se ele tinha visto alguém despejando algo ilegalmente, ele entrou em uma divagação sobre todo tipo de coisa que ele tinha visto. Parecia exagerado, até inventado, enquanto ele gesticulava com os braços e nos contava sobre isso e aquilo. Principalmente homens e mulheres estranhos, nas trilhas à noite, perseguindo pessoas, descarregando lixo em caminhões. Alguns anos depois, ouvi dizer que o homem que vimos havia sido preso. Aparentemente, houve algum tipo de briga com uma garota em uma cafeteria, ou foi isso que inicialmente me disseram? Ele a baleou em um roubo, depois foi preso por assassinato? A verdade era ainda mais bizarra. O homem, Israel Keys, era um assassino em série que na verdade havia abduzido, torturado e assassinado a garota. Depois de ser preso, descobriu-se que ele havia viajado pelo país, assassinando pessoas aleatoriamente por anos. Ele enterrava kits de assassinato e depois voltava, às vezes anos depois, para desenterrá-los. Eles incluiriam armas, dinheiro, etc., tudo o que ele precisava. Meu colega tinha a melhor teoria. Ele achava que o chamado inicial sobre o despejo ilegal era de alguém que havia visto Keys cavando um buraco para enterrar seu equipamento de assassinato. Depois de perceber que tinha sido visto e que parte do equipamento naquele buraco provavelmente seria rastreada até ele e a múltiplos crimes, ele decidiu interceptar quem veio investigar. Dessa forma, ele poderia ficar de olho para onde foram e, em último caso, atacá-los.
Seus planos funcionaram perfeitamente. Também explicaria por que ele andou conosco por tanto tempo. Ele estava garantindo que não voltássemos atrás e encontrássemos acidentalmente sua bolsa meio enterrada de ferramentas ensanguentadas. Voltei mais tarde para onde encontramos Israel naquela floresta para ver se havia algum kit enterrado lá, mas não encontrei nada. Outros sugeriram que ele poderia estar esperando para surpreender uma vítima na trilha, mas isso não parecia ser o modo como ele operava em geral. Pelo que entendi de qualquer maneira, nosso encontro é algo que nunca fui totalmente capaz de explicar, e como ele se matou antes do julgamento, provavelmente nunca saberei. Honestamente, é provavelmente para o melhor. Esse cara supostamente abduziu e assassinou algo em torno de 11 homens e mulheres, adolescentes até crianças. Ele viajou pelo país aparentemente aleatoriamente. Não manteve um perfil de vítima no sentido de que as pessoas que ele escolheu não tinham significado. Parecia ser um caso de estar no lugar errado, na hora errada, meio que como nós o encontramos lá naquela floresta. Israel era um assassino incrivelmente violento e habilidoso. Ele fazia invasões domiciliares, incendiava prédios, cometia roubos a banco, e isso tudo além de abduzir e agredir mulheres em vários estados. Parecia ser um caso de estar no lugar errado na hora errada, meio que como nós o encontramos lá, naquela floresta. Israel era um assassino incrivelmente violento e habilidoso. Ele fazia invasões domiciliares, incendiava prédios, cometia roubos a banco, e isso tudo além de abduzir e agredir mulheres em vários estados. Ele escapou das autoridades por pelo menos 15 anos, talvez até mais. Ele escapou das autoridades por pelo menos 15 anos, talvez até mais. Ele escapou das autoridades por pelo menos 15 anos, talvez até mais.